Nosso Redentor. Amém? Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso, esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador. Essa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Fazer oração com as ofertas? Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Aleluia, Pai. Poderoso. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por mais uma vez. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã, Pai. Sim, Uma manhã Senhor. maravilhosa, Pai. Aleluia. Estamos reunidos, Pai. Amém. Amém. Sabemos que o mal, ele é persistente. É verdade. Quer destruir, Pai. Quer tirar seu filho da sua presença. Sabemos que o Senhor é poderoso. Amém, graças a Sabemos que Deus. sem ti somos ninguém, Pai. Amém. Pai, te peço, Pai, por cada um dos Graças irmãos, a que o Deus. Senhor possa abençoar cada um. Aleluia. Graças Seja a Deus. destruído hoje e sempre. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. 2, 3, 5. O que é? Canta, meu povo. 2, 3, 5. 2, 3, 5.
Amém? Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém, com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, ande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando pra eles, falava com satisfação. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos isto, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu na sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém dignoso do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. Amém? Amém. 281, mano. Graças a Deus. 281. Pela fé. 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora, e pra lá também eu vou, juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei.
Poder do sangue. Poder do sangue. Amém? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, como pecador, não aceita o nome de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. E seus paixões queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, como pecador, só aceita o nome de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas que podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, como pecador, não aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, como pecador, não aceita o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos receber o pastor, irmãos? Amém? Marinho. Marinho. Canta primeiro hino. Primeiro? Vamos louvar a Deus mais um hino. A gente já cantou ele, o 228. Que não quer? 228. A gente cantou, irmãos amados. Irmãos amados.
Vamos receber o pastor? Amém? Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Peço perdão aos irmãos, que eu não pude cumprimentá-los. Tinha deixado... Acabou ficando algumas anotações em casa. Precisei tentar acertar algumas coisas agora. Mas é um privilégio estar vendo cada um de vocês. Irmã Madalena, irmão Dinho. Fico feliz do retorno da família do irmão Maico. Que Deus abençoe ricamente vocês. Tudo que um cristão pode fazer é orar. Amém. Pelo próximo. Orar pelo outro. Sabemos que cada um de nós tem um caminho a trilhar. Cada um de nós tem uma dificuldade. E o problema das pessoas, às vezes, é fácil para quem não está vivendo. Então, o cristão, ele intercede pelo próximo. A pessoa fala, estou passando por um momento tão difícil. Às vezes tem alguém passando por um momento pior. Às vezes tem alguém passando por uma batalha pior. Mas, de fato, estamos todos em uma batalha. Mas a maior batalha está sendo travada na palavra de Deus nesse momento. Então, Satanás ele tem infiltrado no meio das pessoas, principalmente onde a palavra de Deus está. Onde a palavra de Deus estava, ali estava Satanás, se tratando de Jesus e Judas. Sempre foi dessa forma. Então, amados, a maior batalha que temos que enfrentar está sendo travada na nossa mente. E o cristão ele precisa passar por essa batalha para que ele possa ser convertido na palavra de Deus. Essa é a maior bênção que você tem. Todos nós vamos sair dessa terra. Quantos homens grandes, mulheres grandes, pessoas renomadas que já passaram nessa terra, que hoje não estão aqui. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, o cristão, ele está de passagem nessa terra, mas ele sabe que ele precisa sair daqui com uma passagem comprada. Então nós não nos reunimos por acaso. Vocês não saíram da casa de vocês por acaso, é porque existe um propósito. A passagem tem que estar comprada e carimbada pelo selo do Espírito. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês. Nós vamos ler em Isaías 40. Sublime
graças do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdi, tu ele me achou. Amém, graças a Deus. Desde já agradeço os irmãos conectados conosco através da rádio, a cada irmão nesse momento, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, da mesma forma que Deus tem abençoado aqueles que já passaram por essa terra, que possam receber a mesma bênção, o mesmo livramento, o mesmo galardão, não só os irmãos que estão aqui, né? Os irmãos que estão conectados conosco, que nós possamos receber o mesmo que os nossos antepassados receberam. Amém? Então, Isaías 40, versículo 43, seguir. Está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nem todos encontraram, né? Versículo 3, né? 40, versículo 3. Versículo 3, 43. Desculpa. Eu me equivoquei, então. Amém? Amém. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que estamos vivendo. Sabemos que é um tempo difícil, Senhor. Mas o que nos consola é que o Senhor está conosco a todo momento, ó Pai. Muito obrigado. Sabemos que o Senhor é um Deus que não dorme. Sabemos que o Senhor é um Deus presente. Pai Santo, que os seus filhos possam sentir a tua presença, ó Deus, nos momentos de angústia, Senhor. Nos momentos de dificuldade, Senhor. Pai Santo, a crise tem vindo, a perseguição tem apresentado a cada um de seus filhos. É justamente para que cada um de nós tomamos uma posição, Senhor. Que o homem sábio da palavra do Senhor possa tomar uma posição, ó Deus. E viver pela posição que tomou, Senhor. Te agradecemos nesse momento. Te agradecemos por tua palavra. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Quanto livramento o Senhor não nos deu até aqui, Senhor. Então, ó Pai, só podemos agradecer. Só podemos agradecer a Ti, Senhor. Tem coisa, ó Pai, que o homem só vai entender do outro lado, Senhor. O porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta perseguição. Mas cada um de seus filhos tem uma cruz. Toma a tua cruz e segue-me. Cada um tem uma cruz, Senhor. Umas um pouco mais pesadas, umas mais leves. Mas a mais pesada o Senhor levou por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que estão acompanhando através da rede social, através da rádio. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Possamos valorizar, ó Deus, o presente. Existe o presente, o passado, presente e futuro. A palavra presente, ó Pai, é uma bênção, ó Deus. Sabemos que estamos vivos, respirando diante de Ti. Dando testemunho que, mais uma vez, até aqui,
o Senhor tem nos abençoado. Amém. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus tem nos dado um domingo abençoado, ensolarado, graças a Deus. Então foi dito a Isaías, profetizado por Isaías, falando de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Esse era o trabalho que João Batista tinha que exercer. Mas o versículo 4 aqui já não é um trabalho de João Batista. Não era um trabalho dele. Esse que João Batista ia anunciar, ele que faria essas coisas. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Isso é o trabalho de Deus. Esse não é o trabalho de um homem, essa construção. Então, o profeta Isaías está passando já de antemão, já no Antigo Testamento, o que um homem viria já no final, praticamente, do Antigo Testamento, o que ele realizaria. E João Batista ele tinha que vir no espírito e virtude de Elias. Vocês observam que quando nós falamos de Elias, nós não estamos falando de um homem. Houve Elias, depois foi Elias em Eliseu, depois Elias em João Batista, ali se encerrando o Antigo Testamento ali. Mas o ministério de Elias não parou. Então, se você analisar bem, era Elias e Eliseu. E quando João Batista se manifestou, porque as pessoas elas conhecem a palavra de Deus por um meio natural, através de sinais que elas veem. Então, quando João Batista se manifestou, a palavra diz que ele vinha na virtude de Elias. O espírito de Elias tinha que estar nele. Da mesma forma que você sabe que o espírito de Elias se manifestou nesse último tempo e as pessoas não aceitam. Elas podem aceitar qualquer tipo de placa de igreja, mas quando você diz que Deus enviou um profeta, eles falam é mentira. Da mesma forma que todos que rejeitaram naquela época não tiveram salvação. Você rejeitar um enviado de Deus, você está rejeitando a salvação para o seu dia. Em Mateus capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar. Graças a Deus. Em Mateus capítulo 3, encontraram? Está escrito. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse era o trabalho de João Batista. Esse é o trabalho de João Batista. João Batista tinha que pregar uma mensagem de arrependimento. Então muitos, eles não tocam nessa passagem aqui. Porque chego a afirmar, não estou discordando de algumas coisas, que fala que a mensagem foi para anunciar Deus descendo ali. Mas a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento.
O que é endireitar o caminho? Não foi isso que foi falado pelo profeta Isaías? Aqui, se você continuar lendo aqui no versículo 3 de Mateus, João Batista ainda diz, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então tem que ter uma mensagem de arrependimento, uma mensagem para consertar o povo, porque as pessoas elas viam um evangelho torcido, um evangelho errado, que Deus precisou abrir os olhos daquelas pessoas para o caminho certo, através de um profeta. Através de um profeta. Essa era a mensagem de João Batista, a mensagem de arrependimento. Nem todos se arrependem. Mas só que a mensagem tem que ser pregada. Deus só pode descer depois que haja arrependimento na vida da pessoa. Deus só pode controlar a sua vida depois que há arrependimento na sua vida. Por isso que a mensagem de João Batista tinha que ser antes. Amém? Em João, é bom correr as escrituras antes de algumas coisas. Em João 1, capítulo 22, então as pessoas elas percebem, as pessoas sabem que você é cristão pela atitude que você tem. As pessoas, aqueles homens sábios daquele tempo, eles não tinham a revelação da palavra. Mas eles sabiam quem era João Batista, imaginaram quem ele era pelo trabalho que ele estava fazendo. Então, em João capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe, então o que? És tu Elias? Estavam perguntando a João Batista. És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Então, algumas pessoas, elas têm cisma de citar essa passagem aqui. Porque João Batista era profeta. Você vê, parece que está uma contradição aqui, né? João Batista era profeta. Porque você pega a Bíblia, ali está dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Não que não existe profetas mais. A lei e os profetas da lei foram até João. Mas a graça teve os profetas da graça através de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra não diz que não existe mais. Mas quando as pessoas elas têm um pensamento fabricado, elas vão dizer, não existe mais. Então parece que João mentiu. Mas ele não estava mentindo, ele estava de acordo com as Escrituras. Então quando você está de acordo com as Escrituras, as pessoas pensam que você está mentindo. Ele só podia repetir aquilo que as Escrituras já tinham dito. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes? Que dizes de ti mesmo? Que dizes que você é? Observe o que ele disse. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Você entendeu? Ele estava dizendo tudo que Isaías falou. Isaías não disse que estava vindo um profeta. Também não estava dizendo que não ia existir. Mas Isaías diz que voz do que clama no deserto, onde nós lemos. Aí João Batista, ele estava dizendo de acordo com as Escrituras quem ele era. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ele estava repetindo as Escrituras para as pessoas. Mas elas estavam cegas demais para entender o que ele estava falando. As pessoas hoje elas são cegas demais para entender o que muitas vezes você fala em relação à palavra de Deus. Porque a minha igreja não ensina assim.
Isso é um perigo. Você é guiado por Deus. Você não é guiado pela igreja. Você é guiado pela palavra. Israel não era guiado pela igreja. Pelo contrário, Israel precisou sair da igreja, daquelas organizações que tinham no Egito, para se tornar um povo livre pelo deserto. Vocês são um povo livre. Vocês não são controlados pela igreja. Um povo controlado pela igreja é um povo escravo e não sabe. Meu pastor não ensina isso, escravo. Eu não posso trazer nada meu para você, porque vocês não são ensinados por mim. Eu não tenho nada para ensinar. O grande ensinador, o Espírito Santo, é só ele. Não somos escravos. Então ele sabia quem era Elias, João Batista. Ele sabia quem João Batista era. Imaginavam. Por que eles estavam perguntando quem ele era? Por causa dos sinais. Por causa da posição na palavra, que era a mesma que Isaías tinha. Então hoje, amados, nós temos que ter a mesma posição que os nossos antepassados tiveram. E muitas vezes somos frouxos como cristãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Então o trabalho de João Batista era esclarecer o povo. Mostrar ao povo aonde o povo estava falhando para que Deus pudesse vir. Eu vou ler uma outra versão para vocês aqui, de Isaías 40. Isso é escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros que é tortuoso será retificado, e lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. É uma outra versão aqui da Bíblia. Então, amados, quando está falando esse trabalho de aplanar, de nivelar, está falando que é um trabalho que Deus mesmo faria. O que é isso? É tirar os obstáculos do caminho da pessoa. Isaías 57, 14 diz: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então esse era o trabalho dele, tirar os tropeços do caminho do povo de Deus. Amém? Então o povo de Deus hoje, eles estão andando sem tropeço. Porque quando a palavra de Deus ela é manifestada, já não existe tropeço mais na sua vida. Amém? Que Mateus 3, 1, 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Essa é a mesma mensagem que o William Branham tinha que pregar. É a mesma mensagem. Se você entender isso, essa mensagem do arrependimento, ela tem que vir primeiro. Porque ele diz: arrependei porque está próximo o reino dos céus. Em Atos 2, 38, onde nós já lemos algumas vezes, muitas vezes, então esse mesmo Espírito que estava em João pregando o arrependimento, tinha que estar em Atos, aqui 2, 38, para você hoje. Quando no movimento, em Pentecostes, quando o Espírito desceu ali, que o Espírito que estava em Elias,
O Espírito que estava em João Batista, porque é o Espírito Santo. Quando esse mesmo Espírito se apoderou de Pedro, porque em Pentecostes foi quando o Espírito Santo se repartiu na igreja, e Pedro tomou a palavra ali, porque era o mesmo Espírito que estava corrigindo o povo anteriormente. Qual foi as primeiras palavras de Pedro? Ele disse, arrependei-vos. As pessoas iam se engrenar, iam começar na nova igreja de Deus. Como que você vai começar? Pedro disse, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Entende porque João Batista batizava com água? Porque ainda o nome não foi anunciado ao povo ainda. Ele tinha que batizar com água para arrependimento. E agora, já no Novo Testamento, não é só um batismo com água para o arrependimento. Esse batismo com água agora tinha que ter um nome contido nele. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Gente, quem nunca foi batizado, quem nunca recebeu esse nome no batismo, nunca foi batizado. Eu sou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nunca foi batizado. Deus não te reconhece. É difícil, é duro isso. Mas Deus não reconhece isso. Por que você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Ele diz, para a remissão de vossos pecados. Se você não é batizado nesse nome, seus pecados continuam. Meus pecados continuam, porque eu não recebi esse nome. Pedro, quando ele disse para as pessoas se arrepender, ele disse de que forma ela precisava se arrepender. O que precisava? Ele disse, você tem que ter um nome na sua vida. Você tem que ter um arrependimento na sua vida. Não adianta você querer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e não acontecer isso na sua vida. Arrependei-vos antes. Se você não se arrependeu, você vai descer um pecador seco e vai voltar um pecador molhado. Primeira coisa, quer entrar no corpo de Cristo? Quer fazer parte da família de Deus? Primeiro passo é o que Pedro está dizendo aqui. Primeiro passo para a igreja, antes de Pedro, a igreja, os batistas. Não existem os batistas? Pergunta se eles receberam o que Pedro recebeu. Pergunta se eles receberam o que João Batista ensinou. Estão totalmente longe da palavra, porque quando Paulo encontrou com os batistas, Paulo disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Meus irmãos da igreja batista. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram, nós nem sabemos que existe, que haja Espírito Santo. Paulo se surpreendeu com aquilo. Paulo se viu, mas vocês foram batizados de que forma? Vocês creram aonde? Onde foi que vocês conheceram a palavra? Eles dizem, nós somos batizados no batismo de João. Eu estou citando para vocês o que está na Escritura, eu não estou lendo. Nós somos batizados no batismo de João. E Paulo conversando com os batistas, se fosse hoje, estaria conversando com os assembleianos, com os pentecostais de hoje. Se fosse hoje, estaria falando, você foi batizado de que forma? Aqueles que foram batizados no batismo de João, Paulo diz, certamente João batizou vocês com água. Crendo naquele que após ele viria, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E falando essas palavras, aquelas pessoas se arrependeram. Aqueles batistas se arrependeram. E Paulo os batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já não eram enganados mais. Já não eram pagãos mais. Você pensa que é fácil chegar para as pessoas hoje e você colocar aquela passagem de Gênesis? Onde Deus está dizendo assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eles vão falar para você, tá vendo? Deus estava conversando com a Trindade. Então é 4. Se Deus estava conversando com a Trindade, então é 4 que estava ali. Viu? Deus estava conversando com a Trindade. Deus não estava conversando com a Trindade. A palavra diz que Deus estava conversando com Jesus Cristo, seu Filho. Porque Ele é antes de todas as coisas. Antes que Deus pudesse criar qualquer coisa, Jesus tinha que ser antes da primeira criação. Porque tudo foi criado através do Filho. Se houvesse uma trindade, seria criado através de Jesus.
Eles colocam como a segunda pessoa, então são mais de uma. Eu estou falando isso humildemente, eu não persigo a igreja. Eu tenho amizade com todo tipo de gente que vocês imaginam. Não persigo a igreja. Tanto que Paulo ele era tido como perseguidor de igreja, como destruidor de igreja. Por quê? Porque ele se posicionou na palavra de Deus. E quando você se posiciona, você não é bem-vindo de nenhum dos lados, nem da direita, nem da esquerda. Então foi isso que Pedro estava falando aqui. Ó. Pedro está dizendo, você quer ser salvo? Você quer estar no caminho certo de Deus? Então arrependa. Primeiro passo, arrependa. Tudo bem, Pedro, mas eu vou me arrepender e vou fazer o que agora? Mas eu vou me arrepender de quê, Pedro? Você vai se arrepender do evangelho errado que você vinha vivendo. Você vai se arrepender da vida errada que você vinha vivendo. Como que eu vou viver, Pedro? De que forma que eu vou ser batizado e desbatizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Para perdão dos pecados. Depois que os pecados estão perdoados, ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai vir onde não tem pecado. Não adianta você querer pular etapa, Deus não aceita isso. Ah, mas é tudo o Senhor Jesus Cristo. Não, você usou o nome. Porque Jesus ele é o marido da igreja. Será o marido da igreja. Você casou? Você não é Soares mais. Você é Soares mais alguma coisa. Quando é mulher. Minha mulher era Rosendo, hoje não é mais. Porque hoje ela é Soares. Ela tem um nome agora. O nome Jesus, ele é sobrenome. Porque você aceitou ele na sua vida. Você aceitou ele como cabeça da tua vida. O cabeça da pessoa que você é. Aí você aceitou o sobrenome dele. A noiva precisa casar. Noiva de Cristo. É isso. Mas qual é o nome que está no documento? Né? Então a mensagem de arrependimento tinha que estar até nas mensagens de William Branham. Amém? Nós não podemos, irmãos, fugir disso. Observa que se Deus vir para julgar o mundo por uma igreja, por qual que ele vai vir? Todo cristão, independente, todo crente, independente de onde ela está. Aí você tem que analisar quantas igrejas existem. O julgamento está chegando para a igreja. Mas Deus vai julgar o mundo por qual igreja? Gente, se Deus vir na Batista, a Adventista está perdida. Se Deus vir na Assembleia, a Deus é amor está perdida. Isso aqui não é um jogo para você apostar. Você tem que ter certeza onde você está. Aí perguntaram para o irmão Bruno, mas Deus está em sua igreja? Ele disse, Deus está em sua palavra. A igreja tem que estar na palavra. A igreja tem que estar na palavra de Deus. Então Deus vai julgar o mundo aonde está a palavra. Aonde estava a palavra antes de chegar até você? Estava no Filho de Deus. Porque Deus passou a palavra para o Filho. Mas é a palavra de Deus. É por isso que ele disse, a palavra que eu vos digo não é minha. É o Pai que me entregou essa palavra para que eu pudesse passar para vocês. É a palavra de Deus. Se você não ficar com o que Jesus falou, você não tem Deus. Porque quem tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem o Filho. Vocês sabem disso. Não é ter de se apoderar de alguma coisa. Amém? Então vamos ver o que o irmão Brana nos diz na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele disse, muitos de vocês aqui nesta manhã ainda estão vivendo hoje. Por que ele está dizendo isso? Porque quando aconteceu aquele acontecimento lá no Rio, muitas pessoas que presenciaram aquele evento já não existiam mais.
Porque essa mensagem ele estava pregando ela em 1960. E o acontecido foi em 1933. Por isso que ele está perguntando aqui, ó. E muitos de vocês aqui essa manhã ainda estão vivendo hoje. Quando ele apareceu aqui embaixo no rio, nessa forma como uma coluna de fogo, e parou ali e falou. E disse, como João Batista foi enviado como um precursor da primeira vinda de Cristo, assim, tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Então vocês sabem o que aconteceu ali. Você observa que tinha testemunha ali. Não é que ele estava falando algo, uma coisa aqui e a outra ali. Tinha testemunhas. Ele estava dizendo, alguns de vocês ainda estão vivos hoje aqui. Porque aconteceu em 33. 33 para 63 é 30 anos. 30 anos depois. Não, 60. 27 anos, né? Para 1960. Então, em 27 anos, muitas pessoas se vão. E ele estava dizendo, eu sei que eu tenho testemunha aqui do fato ocorrido lá. Então, quando Deus desceu, a coluna de fogo desceu ali. Porque teve gente que desmaiou. Teve pessoas que teve que ser socorrido ali, porque foi um evento muito forte. E aquela voz falou. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, da primeira vinda de Cristo, sua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. E Cristo vem 3 vezes. Então esses homens foram o precursor da vinda em carne de Jesus. Porque se Jesus vem 3 vezes, Jesus vem a primeira vez para morrer pela igreja. Ele vem a segunda vez para buscar a igreja. E ele vem a terceira vez com vocês. Com nós. Como rei e rainha. Essa é a terceira vinda dele. Mas só que antes dessa terceira, tinha que ter um mensageiro aqui na terra para anunciar a segunda vinda. Que ainda não aconteceu, mas o povo precisa ser preparado. Não é isso que nós estamos conversando aqui sobre a preparação? O povo precisava ser preparado. Aí ele disse, olha o que tem feito. Aquela luz suspensa lá chegou ao jornal, passou por toda a distância através dos Estados Unidos e outras nações. Ele disse, o doutor lhe veio. O doutor lhe veio aí, estava no Canadá naquele tempo. Ele se lembra quando apareceu no jornal canadense. Creio que foi. Não foi, irmão Liveio. Irmão Liveio estava na audiência. Já pensou, aquele acontecimento tinha chegado no Canadá. Você observa que hoje as pessoas não sabem nada sobre isso? Porque um dos trabalhos de Satanás é abafar o acontecimento para que as pessoas não saibam. Se você entrar no Google ali, você vai digitar nuvem sobrenatural, já vai aparecer. O acontecimento lá atrás. Então o irmão Liveio estava presente ali. Como querendo dizer, não é conversa minha. É um fato acontecido. Amém? Na mensagem à invasão dos Estados Unidos, Umbrana disse, eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros ou pastores antiquados, chamados por Deus, porque as pessoas, muitos não são chamados por Deus. Você vai ver pastor fazendo piadinha de púlpito, fazendo piadinha com o nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Então a pessoa tem que ser chamado por Deus. Não é isso que Paulo diz? Eu, o apóstolo do Senhor, chamado por Deus. Ele era chamado, tem que ter um chamado ali. Às vezes a pessoa sente aquela vontade de ser, mas ele foi chamado para isso. Eu não queria estar aqui, eu queria estar com vocês aí.
ministros antiquados, chamados por Deus, rude, talvez sem muita instrução. Às vezes nós queremos pessoas inteligentes. Olha, se ele não frequentou uma faculdade, ele não serve. Se ele não tem muita instrução, não serve. Talvez sem muita instrução, porém, que tragam as pessoas até um altar e ali a agonizarem. Não com uma alegria, rindo, estourando chicletes e colocar os nomes dele em qualquer papel. Porque muitos hoje andam assim, a modinha hoje, às vezes é mastigando um chicletinho. Você imagina o tipo de coisa que chega até você. Porém, irmão, um antigo clamor e morte, até que homens e mulheres se arrependam, a mensagem do profeta, até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém? O povo hoje, eles não sabem o que é arrepender. Lembra que nós falamos sobre pecado e a iniquidade? A iniquidade, ela é pior do que o pecado. Pecado, a pessoa quando ela está pecando, ela não sabe o que está fazendo. Ela está naquela vida de pecado porque ela não sabe. Mas a iniquidade, ela é pior. Porque o que é iniquidade? É saber fazer e não o pôr em prática, né? É saber o certo e não fazer. Então, se eu sei o certo e não faço, eu estou cometendo iniquidade. Eu estou numa posição pior do que quem peca. Quem pecou não sabia. Então, se Deus te mostrou o que é a palavra, e você fala, mas eu quero continuar do jeito que eu estou, a sua vida agora está pior do que antes. A iniquidade é pior. O irmão Brana nos diz na mensagem, se Deus é conosco, então onde estão os teus milagres? O irmão Brana disse, você está doente? Haja segundo a sua palavra e veja se ele cura. Ele está te colocando debaixo da palavra dele. Você está doente? Então você tem que agir de acordo com a palavra dele. Às vezes a pessoa está enferma, mas ela não sabe o que é a palavra de Deus. Mas quando você sabe e toma uma posição, eu coloco a minha cara a tapa se Deus não vai mudar o quadro. Você está doente? Haja segundo a sua palavra. Veja se ele cura. Se vocês são pecadores e querem ser cheios com o Espírito Santo, amém? Queremos, né? Eu creio que o temos. Amém. Mas ele está dizendo para os pecadores. Se você é pecador e quer ser cheio do Espírito Santo, o que precisa ser feito? Ele diz, venham, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pronto, você quer mudar o quadro da sua vida. Ele está dizendo, arrependam. Ele não está dizendo a mesma coisa que houve em Pentecoste. Pedro diz, arrependei-vos. Aí você tem um profeta que está dizendo, arrependam. Ele também não está dizendo a mesma coisa que João Batista diz. É o arrependimento primeiro. Gente, se a pessoa, mesmo que ela já se batizou, ela não se arrependeu, é hora de arrependimento. Porque muitas vezes a pessoa não sabia. Mas quando você sabe, o problema é quando você sabe. Olha, eu não sabia que eu tinha que me arrepender primeiro. Aí você foi batizado no impulso. Está entendendo? Mas agora Deus está dando a oportunidade de você saber que precisa do arrependimento. Senhor, eu já me batizei. Mas agora eu preciso, Senhor, eu não tinha me arrependido antes. Mas agora estou arrependido do que eu fiz. Deus te perdoa no mesmo ato. Amém. Você confessa a Ele. Arrependam e sejam batizados no nome de Jesus Cristo. E o que você vai fazer depois? Ele diz, e sigam sua palavra. Vejam o que acontece. Sigam e vejam o que acontece.
Se vocês ainda tiverem o mundo em vocês, e vocês, mulheres, ainda estiverem usando cabelos curtos, vocês ainda estiverem usando pinturas, e vocês, homens, ainda temperamentais e fazendo muito caso de suas denominações, eles fazem caso de denominação. Ah, mas a minha igreja é assim. Olha o profeta dizendo, você tem que esquecer isso. Esquece o que você aprendeu. Paulo, acho que ele ficou 4 anos no deserto do Saara. Sabe por quê? Para jogar fora tudo o que ele aprendeu. Aí Paulo diz, todo o aprendizado que eu tive. Paulo não aprendeu através de qualquer pessoa. Paulo foi instruído através de um homem chamado Gamaliel. Passou um conhecimento tremendo a Paulo. Porque Paulo sabia, quando a luz pairou sobre Paulo, que o cegou, Paulo chamou essa passagem. Quem és tu, Senhor? Paulo sabia que era o Senhor que estava ali. Quem és tu, Senhor? Jesus não estava mais ali. Mas o Pai falou a ele, eu sou Jesus. A quem tu persegues? E aquilo mexeu com Paulo. E Paulo precisou agora sair do meio das pessoas, se retirar do meio delas, para aprender de Deus. Amém. Paulo diz, tudo que eu aprendi, todo o conhecimento, todo o doutorado que tive, eu coloquei como lixo, eu coloquei como esterco, porque eu precisava aprender de Deus. Amém. É isso que a igreja hoje precisa, ela tem que se arrepender e aprender de Deus. Então ele diz, ainda se vocês estiverem usando pinturas, e vocês, homens, que ficam do lado de suas denominações, né? Mudem seu conceito, mudem seus pensamentos. Gente, porque a maquiagem, ela veio de Jezabel. É por isso que Deus disse, tem aqueles que têm a doutrina de Jezabel. Jezabel ensinou as mulheres a se pintar. Deus disse, isso me aborrece. Eu odeio isso. O Espírito Santo está aqui para nos moldar, para fazer com que nós não façamos determinada coisa. Então, se vocês quiserem descobrir se ele ainda é Deus, ajam por meio dele. E se coloquem em seu altar. Vejam. E vejam o que acontece. Ele é Deus. Você tem que agir na sua palavra primeiro. Você tem que estar na palavra de Deus primeiro. Primeiro na palavra. Primeiro você tem que se arrepender. Para que Deus possa vir na sua vida e mudar o quadro. Amém? Tive que procurar algumas coisas aqui, porque eu cheguei a tirar foto de algo, algumas passagens, e o celular tinha ficado, o outro celular ficou em casa. Mas Deus tem nos abençoado até aqui, né? Amém. Eu acredito que eu pude passar alguma coisa para ajudar os irmãos. Graças a Deus. O que a igreja precisa entender é que a mensagem ela é uma mensagem de arrependimento. Arrependam primeiro. Às vezes a pessoa não sabe por que ela estava errando até ali. Mas quando a mensagem te encontrou, não é você que encontra a mensagem que te encontra. Porque a mensagem é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é espírito. Essa palavra ela precisa ungir os filhos de Deus. É por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém. Então essa vida da palavra ela vai se encarnar nos filhos de Deus. Para que os filhos possam entender o verdadeiro sentido da palavra. Amém? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus os guarde. O Marinho encerra o culto para a gente aqui. Não sei quantos minutos eu falei. Mas eu acho que deu quase mais de 50 minutos. Já é o suficiente para a gente poder tentar salvar o que foi falado aqui. Amém, amados? Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Graças a Deus.
Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos encerrar com o último hino. Um 158. Graças a Deus. Amém? É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Amém, irmãos? Faz a oração final para encerrar o culto, amém? Graças a Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado por mais essa porção da sua palavra, Senhor. Abençoe cada irmão aqui presente, Amém. os irmãos ausentes, Graças a que o Senhor possa dar libertação a cada um. É verdade. Os irmãos do Rio Grande do Sul estão passando por necessidade. Oh Deus, é Amém. verdade, É Pai. A verdade. gente, o Senhor sabe todas as Pedimos coisas. por cada um, Entregamos Senhor. cada um deles. Graças te damos. Leva o irmão Paulo, fala Graças da segurança, a Deus. seus lares. Obrigado Cada por um que está aqui todos. presente. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus.